Bom dia, gente. Eu vou apresentar então o workshop UX Research na prática. E eu escolhi esse tema na prática porque aqui eu entendo que a gente tem tanto designers quanto não designers, a gente tem programadores, a gente tem pessoal do comercial. Então a ideia foi trazer isso de uma forma um pouco mais leve, né, para todo mundo, e não trazer uma coisa tão técnica, que eu acho que para isso a gente tem os workshops internos, que a Bianca tem feito entre a gente, que tem sido super bacana para a gente compartilhar nosso conhecimento, né? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Michelle, eu sou UX UI Designer, eu trabalho na equipe da Bianca. Eu acho que eu não conheço a maioria de vocês, porque eu entrei, acho que não faz nem 3 meses que eu tô aqui na Lube. E então vamos começar o que que é UX Research, né? Eu pesquisei e encontrei essa frase que seria UX Research é a investigação dos usuários e seus requisitos, contextualizando e buscando insights para o processo de user experience. Tá, mas eu acho que tá muito técnico ainda, né? O que seria isso na prática, né? Então, é toda a parte de pesquisa que a gente faz para ligar o usuário com a interface final que a gente está criando, né? Então, a gente vai usar tudo isso para melhorar o dia a dia desse usuário, aperfeiçoar algum produto ou algum serviço que ele utilize, né? Então, é todo o processo de pesquisa que vai desde reconhecer o problema, confirmar ou não as hipóteses, e reconhecer as necessidades e os objetivos deste usuário. Tá. E por que que a gente vai fazer UX Research? É só essa parte aqui de explicação, daí a gente já começa na prática, né? Primeiro ponto que eu coloquei, então, seria entender as necessidades do usuário. Então, essa parte de pesquisa que a gente faz para ligar o usuário com a interface que a gente está criando, né? A gente precisa entender quem é esse usuário, a gente precisa criar empatia com ele, e principalmente a gente tem que fazer com que o usuário sinta que esse produto foi feito especialmente para ele. O segundo ponto que eu coloquei é se destacar e encontrar valor no produto. Então, aqui na Lube, por exemplo, a gente trabalha muito com empresas nascentes, né? Em saber qual que é a vantagem competitiva. Por exemplo, o cliente chega e fala, eu quero fazer um banco tipo Nubank, mas o Nubank a gente já tem. Qual que vai ser seu diferencial? Qual que é a sua vantagem competitiva, né? Porque se a gente não tiver esse diferencial e essa vantagem competitiva, infelizmente vai ser só mais um produto no mercado. E a ideia é que a gente crie produtos de sucesso para a Lube, né? Não só mais um para o mercado. E o terceiro ponto que eu coloquei seria reduzir os custos, né? Então, aqui a gente entender bem quem que é o usuário, quem que é o produto, a gente entender todos os processos antes da gente começar, para a gente não, para a gente reduzir o máximo esses custos, a gente entender como que esse produto vai ganhar valor, como que ele vai ganhar dinheiro com esse produto e quais os custos que ele vai ter, para a gente ter tudo isso bem equilibrado, para a gente ver se realmente faz sentido, se tiver muitos custos, talvez a gente vê como que pode melhorar os ganhos ou tentar reduzir eles. E também a questão da métrica, né, para a gente saber se o produto está indo bem ou não. Então, toda essa parte de pesquisa é muito importante por conta disso. Tá. Esse ponto aqui é muito importante, né, que não tem processo universal. Se vocês perguntarem quais metodologias que eu posso utilizar, assim, para tudo, eu vou te falar que depende muito, porque cada projeto é único, e você tem que adaptar o seu processo com base no seu projeto. Então, aqui, a ideia é que você conheça os métodos, que tem muitos e muitos métodos. Eu mesma não sei usar todos, eu vou usando, assim, conforme a necessidade dos projetos, e a gente entender o que é mais interessante para aquele momento, porque vai depender muito do produto e também do tempo que você tem aonde você vai executar ele. Inclusive, né, como eu falei, a gente está fazendo workshops internos, onde a gente passa talvez a parte mais técnica, e eu apresentei o workshop no começo do mês, eu acho, para o pessoal do design, usando alguns métodos. Então, hoje, a ideia foi trazer um outro projeto para mostrar diferentes tipos de métodos, para não ficar repetitivo para o pessoal do design, que eu já conversei sobre alguns que eu uso. Hoje a ideia é apresentar outros. Claro que uma outra coisa talvez se repita, né? E, bom, deixa eu começar então. Essa daqui é a parte prática que eu falei, que eu acho que a ideia era mostrar uma coisa que eu já fiz e mostrar como que funcionou, sem ir muito para a parte técnica. Então, por questão da ética, eu não sabia exatamente o que, que eu poderia trazer, né? Porque eu cheguei a fazer alguns produtos em outras empresas e eu não sabia se era certo ou não trazer. E eu me preocupo muito com essa parte da ética, então eu achei melhor não trazer nada que eu fiz no passado. E tem um projeto que eu estou fazendo hoje com o Ricardo, que eu comecei com a Kimi, né? E também ele não foi para o ar ainda, então eu achei que não seria muito certo trazer. E para não ter nenhum problema em relação a isso, eu trouxe um projeto meu, né? Que é da ONG.
Essa ONG de Maringá é a ONG Amar, e ela é formada por esse time de voluntárias, né? Eu comecei esse projeto em 2018. Essa foto é mais recente, que eu não achei uma foto antiga que eu queria trazer, dá para ver que o pessoal está tudo de máscara. E então, em 2018, essa ONG postou o cancelamento do resgate dos animais, né, por falta de recursos, porque ela depende muito da comunidade para ganhar dinheiro. Daí, por isso surgiu a ideia de fazer esse projeto, né? O que eu fiz quando eu vi esse post foi tentar fazer uma doação. Daí eu tive que procurar na linha do tempo do Facebook o link que direcionava o usuário para a Vaquinha Virtual, que é um site terceirizado onde a gente pode fazer doação. Isso já é um primeiro obstáculo, né? Depois eu descobri também que a gente pode doar presencialmente, que foi o que eu fiz, mas também restringe muito o público. E a terceira forma seria pedir a conta para elas através das redes sociais, mas também era uma coisa meio complicado, né? Você ter que ficar mandando um direct para pedir a conta para depois você doar. Então, assim, pensando em paralelo aqui com a Lube, pensando num checkout num e-commerce, o que a gente faz é tirar todos os obstáculos para conduzir esse usuário até a compra. Então, aqui a ideia também é a mesma, na doação, né? É conduzir esse usuário para a doação tirando qualquer tipo de ruído, que tudo isso que acontece de ter que pedir e todos esses obstáculos é complicado, faz com que os usuários acabam desistindo de realizar essa doação, né? E aqui eu vou começar pela matriz CSD, que essa sim é padrão, mas padrão para mim, não para todos os designers, eu gosto muito de utilizar ela. Que a gente vai mapear as certezas, as suposições e as dúvidas, e eu falo que todo início de projeto, as minhas matrizes ficam como se fosse um triângulo com a base maior à direita, porque as minhas dúvidas são muitas, eu tenho algumas suposições e eu tenho poucas certezas. E a ideia é que com o projeto, com as pesquisas, eu consiga validar essas suposições e transformá-las em certezas e tirar todas essas dúvidas com questionários, com entrevistas, com testes de usabilidade que eu vou mostrar mais para frente. Então, eu comecei o meu projeto com as entrevistas, né? E eu resolvi fazer essas entrevistas pessoalmente, e foi muito rico. Foi daí que eu tirei todas as ideias e eu consegui tirar muitas dúvidas. E eu já iniciei com uma dificuldade que eu falo que todas as dificuldades para a gente, para nós designers, é algo bom, porque a gente transforma isso em oportunidade. Então, essa ONG é de Maringá, eu sou de Londrina, e eu demorei 1h30 para encontrar a feirinha de adoção, e não foi 1h30 de Londrina para Maringá, foi 1h30 do lado da feirinha e perdida, não sabendo encontrar. E essa daqui é uma postagem que eles divulgaram, né, feira de adoção de cães e gatos, que fica na Praça do Bem, perto do ATI, do Parque Ingá. Só que quando eu fui procurar essa Praça do Bem no Google, eu não encontrei por esse nome, né? E em 2018, quando eu fui procurar esse ATI do Parque do Ingá, ele me manda lá dentro do Parque do Ingá, e não era aí, ficava fora. E como eu não sou de lá, eu fiquei muito perdida, tinha muitas árvores, foi muito complicado encontrar o local da adoção mesmo. E com isso surgiu a oportunidade, né? A gente já pensa, como é que eu posso melhorar isso? Eu posso trazer, então, quem sabe, um mapa lá no final, no rodapé, alguma forma das pessoas se encontrarem, né? Porque nesse caso, pensando, eu sou de Londrina, mas não sei, alguém acabou de mudar para Maringá e quer fazer adoção, pensando em todos os panoramas. A gente tem como facilitar isso? A gente pode trazer um mapa, a gente pode fazer um tipo de divulgação melhor? Então, tudo isso a gente transforma em oportunidade. Essa daqui foram as entrevistas, né? Então, esse aqui foi o dia da feirinha que eu fui lá, e eu conversei com as voluntárias, com os adotantes, e com as pessoas que estavam passando e que estavam interessadas em interagir com os cachorros, né? E eu entendi que tem várias formas da gente ajudar a ONG, que são 5, e para vocês verem como foi super importante eu fazer essas entrevistas, porque por suposição minha, eu ia focar toda essa pesquisa apenas na doação em dinheiro e na adoção só, mas indo fazer as entrevistas eu entendi que é muito mais que isso. Primeiro, você pode ser um voluntário, você pode realizar uma doação, que foi o que eu fiz, você pode dar lar temporário, porque a ONG não tem abrigo, então ela conta muito com a ajuda da comunidade. Você pode ser um parceiro, por exemplo, se você tem uma clínica e pode fazer cirurgia e você quer dar 50% de desconto, ou você quer cobrar só os utensílios que você utilizar, a mão de obra, tudo isso ajuda muito essa ONG. Ou você pode adotar um animalzinho, que foi o que aconteceu nesse dia, que eu trouxe todas essas fotos das pessoas que adotaram.
E também eu descobri que essa ONG permite que outras ONGs se juntem nessa feirinha, né? E foi muito importante a conversa que eu tive com uma voluntária parceira, né? Que ela veio falar comigo e ela falou que todos os cachorros pretos e adultos, infelizmente, eles ficavam lá até morrer porque ninguém queria adotar eles. E se vocês verem nas fotos, realmente a gente tem mais filhote. O pessoal gosta mais de adotar os filhotes. E também isso a gente pode transformar numa oportunidade, né? Uma suposição seria talvez trazer a história desse cachorro na página da ONG, né? Talvez isso faria com que a gente tivesse um pouquinho mais de empatia com a história dele, mas são suposições que a gente teria que validar no futuro, né? Em paralelo, eu também apliquei um questionário. Eu apliquei esse questionário no Google Form para a gente entender um pouquinho mais sobre o público e alcançar mais gente, e não só utilizar as pessoas que estavam na feirinha de adoção, né? E as respostas foram super tranquilas. Mas, assim, pensando nos produtos que a gente cria hoje, por exemplo, na Lube, né? Eu até coloquei uma tirinha que fala muito sobre a gente saber interpretar esse resultado e não simplesmente jogar ele no protótipo. Tudo que os clientes pedirem, a gente jogar direto para o protótipo. E essa tirinha é do Dilbert, eu acho que é assim, se não for, alguém me corrija depois, que fala: nós entrevistamos centenas de usuários e transformamos todas as suas sugestões em funcionalidades. Acontece que cada usuário com quem falamos era um idiota e suas sugestões bobas arruinaram o nosso produto. Provavelmente deveríamos ter conversado com pessoas fora desse prédio. E a ideia não é essa a conclusão, né? O que ele deveria ter feito seria interpretar o que os usuários pediram e não colocar tudo o que foi pedido no seu protótipo. E outra coisa que ele fala é que ele entrevistou as pessoas do prédio. Isso é uma coisa importante, você não ficar no mesmo lugar, você pegar um público mais abrangente, né? Dependendo muito do seu tipo de produto, do tipo de negócio que você está fazendo, né? Então, a conclusão é a gente saber interpretar e entender o que os clientes querem e não colocar tudo o que eles dizem, né? Tem até uma frase do Henry Ford, que eu acho que é mais ou menos assim, né? Que ele fala que se ele perguntasse para os clientes o que eles queriam, eles teriam dito que seria um cavalo mais rápido e não um carro. Então, a nossa tarefa, assim como designer, como UX designer, é entender, então, esses dados e também poder sugerir para os clientes e para os usuários alguma outra ideia e não necessariamente o que eles estão pedindo para a gente. E aqui na Lube, só fazendo um paralelo, né, mostrando os diversos tipos de processo, o que a gente faz é fazer isso de uma forma mais rápida. Hoje eu não utilizo o questionário aqui na Lube e não utilizo as entrevistas, porque o que a gente entrega hoje é o protótipo final, né? Então, como que eu consigo entender o que esses usuários querem, né? A gente acaba procurando vídeos no YouTube. Eu estou fazendo um projeto hoje com o Ricardo, e uma coisa que eu fiz foi buscar no YouTube os entregadores. A gente está fazendo um projeto de delivery. E foi super rico, porque lá eles falam de todas as dores que eles têm. E outras formas de procurar também seria o Reclame Aqui, que tem bastante. Dá para a gente pesquisar os concorrentes e ver o que dá para a gente trazer de oportunidade. Ou então também as avaliações que eles deixam no Google Play ou na Apple Store, né? Indo para cá, eu fiz o meu desafio, que seria melhorar a organização das informações da ONG, para que a comunidade tenha maior facilidade de ajudar a causa. Então, é importante você ter sempre em mente, na hora de criar os fluxos, o desafio para você não se perder. E esse desafio eu só consegui entender qual seria por conta das entrevistas e dos questionários que eu fiz. Indo para cá, a gente tem análise de concorrência. Então, eu busquei as ONGs em geral para entender como funcionam as organizações e ver o que já está funcionando no site deles, né? E eu vi que eles sempre têm esse botão de ajuda em evidência, e isso eu posso trazer também para o meu site, porque é uma coisa que já está funcionando para eles, eu acho que não tem por que mudar isso. E pensando também numa empresa em paralelo, pensando num produto, por exemplo, de uma empresa. Dependendo do caso, só a análise de concorrência do produto não é suficiente. Às vezes também é importante a gente fazer análise das empresas concorrentes, né? Na minha empresa passada, eu tive um cliente que a ideia dele era transformar o celular em uma maquininha de cartão, mas sem nada acoplado nele, porque hoje já tem bastante maquininhas
bastante celulares que tem algo acoplado e vira maquininha, né? E eles falaram que em todo mundo a gente só tinha dois concorrentes, que era a Samsung, que estava lançando o Samsung POS, e tinha mais um outro em fase de teste. Mas quando eu fui pesquisar isso, eu acabei achando muita coisa, e não era só dois concorrentes no mundo com essa funcionalidade. E nesse caso foi muito importante mapear essas empresas, onde elas se encontravam, e quando elas pretendiam lançar essa tecnologia no Brasil, né? Porque o que eles estavam sugerindo era uma solução white label. Então, eles queriam sugerir isso para subadquirentes, né, por exemplo, a Cielo. Então, a ideia seria lançar essa tecnologia o quanto antes. Então, mapear esses concorrentes, saber se eles pretendem vir para o Brasil, é uma coisa importante também, dependendo do produto. Nesse caso, eu achei que seria mais interessante só pesquisar os sites, mas dependendo, a gente pode pesquisar as empresas, entender os objetivos delas, saber onde que fica, quando foram lançadas, qual que é o tamanho delas, né? Então, vai depender muito do seu produto mesmo. Bom, indo para as personas seriam seus usuários, né? Nesse caso, eu fiz uma adotante e um voluntário. Na verdade, um voluntário e uma adotante. E se tiver o pessoal do marketing aqui, eu acho que eles devem entender bastante sobre persona, porque não só a gente, não só os UX designers, mas eles também têm que construir as personas para pensar com quem que eles estão falando. E a tarefa deles ainda é maior, porque além da persona, eles têm o brand persona, que no caso deles é se sua marca fosse uma pessoa, como ele seria, como ele se comportaria. E eu acho super bacana essa parte, inclusive, se alguém quiser dar um workshop no futuro sobre isso, eu acho muito, muito legal essa parte de marketing também. Mas então, por que que a gente cria essas personas, né? Eu acho que é inviável durante o processo a gente ver todas as informações dos questionários, das entrevistas. Então, a ideia é resumir tudo isso numa persona e colocar os principais aspectos em um personagem fictício. Nesse caso, ter tanto a Mariana quanto o Elton em vista me ajudou a pensar no fluxo de uma forma muito mais fácil. Eu sempre pensava, será que isso seria suficiente para essas duas pessoas? Então, tudo isso tem que ser baseado em fatos reais, não, em fatos, né, nas entrevistas e nas pesquisas, não necessariamente são pessoas reais, mas também pode ser. Indo para a jornada do usuário, né? Então, aqui a ideia seria entender toda a interação que o usuário vai ter com o produto, por isso que a gente cria toda essa jornada. E a primeira linha é o passo a passo, que ajuda a gente a pensar um pouquinho na navegação do produto. A segunda linha e a terceira eu trago a experiência e o sentimento, que ajuda a gente a ter um pouquinho mais de empatia e entender onde que ficam as maiores dores desses usuários. E por último, a gente traz as oportunidades, né? Que é o que a gente pode fazer nessa etapa para trazer valor para o nosso produto ou ajudar mais esse usuário. Se for uma etapa de muita dor, é nossa oportunidade de trazer algo melhor para ele, de sugerir algo melhor nessa etapa. O próximo passo que a gente faz é criar o fluxo. E aqui isso ajuda a gente a entender o todo, saber quantas telas eu tenho para fazer e facilita muito na hora da gente criar os nossos wireframes. Esses daqui seriam os nossos wireframes, né? Então, eu falo que é como se fosse uma arquitetura de uma casa, e o protótipo final é basicamente a decoração. Então, como é a arquitetura da casa, eu sinto que vale muito demandar muito mais tempo no wireframe do que na decoração, né? E com ele a gente já consegue aprovar o fluxo com o cliente. E eu gosto muito de aprovar esse fluxo no wireframe para o cliente ter foco na aprovação do fluxo mesmo e não ficar vendo detalhes de fonte e de cores. A próxima etapa seria o teste de usabilidade, né? E o que seria isso, né? É a gente colocar esse aplicativo na mão do usuário e ver se ele consegue executar as tarefas, porque não é viável a gente fazer isso depois que o produto for lançado, né? É bom que a gente teste antes para ver o que está funcionando e o que pode melhorar. E, assim, a gente pode testar tanto no wireframe, quanto a gente pode testar no protótipo final e também no produto já no site. Depende muito do que você quer avaliar. E eu falo que aplicar teste de usabilidade é uma arte, mas e tem uma única regra,
uma única regra que é um pouco difícil de a gente conseguir. Eu vou mostrar o passo a passo que eu uso, né? Que é não influenciar o usuário, porque a ideia é que a gente tenha, realmente a gente saiba o que está dificultando ele, o que está legal, o que não está. E essa tarefa não é muito fácil. Então, para fazer isso, eu sigo acho que umas 5 regrinhas, que a primeira é deixar claro que a gente está testando o protótipo e não ele, para ele não ficar nervoso, apesar do nome ser teste de usabilidade, o teste é para o nosso protótipo e não para o usuário. O segundo passo que eu faço é ter um bate-papo inicial com ele, para deixar ele mais à vontade e para fazer que a ansiedade dele não interfira nos resultados finais. A terceira coisa que eu faço é mostrar para ele o protótipo antes de dar as tarefas, para ele não ficar muito nervoso também, né? E já passar o protótipo, já falar, faça tal coisa. E o quarto ponto que eu faço é avisar que caso surja alguma dúvida, eu não vou poder ajudar, porque eu não quero interferir, eu quero entender realmente o que está funcionando ou não. E o quinto, que é o mais interessante, é não dê dicas nas suas tarefas. Eu até coloquei um exemplo aqui do lado, né? Por exemplo, eu quero que ele clique na terceira caixinha que está escrito faça uma doação, essa daqui do meio. Então, uma péssima forma de pedir isso seria, fulano, faça uma doação. Por quê? Porque já está escrito no protótipo. Porque daí não seria um teste de usabilidade, né? Seria tipo uma brincadeira de casta a frase aí que está no meu protótipo, no meu wireframe. Então, o que eu faço primeiro é contextualizar esse usuário e depois pedir uma ação direta, por exemplo, nesse caso. Imagine que a ONG está passando por dificuldades financeiras e não consegue pagar por uma cirurgia de um gatinho ou de um cachorrinho. Daí vem minha ordem direta, que seria ajude a ONG financeiramente. Então, dessa forma, a gente não está influenciando, a gente não está dando dica para ele, e é importante sim que no final venha uma ordem direta, normalmente com verbo, porque se você perguntar o que você faria para ajudar a ONG financeiramente, provavelmente esse usuário iria responder falando, e a ideia é que ele não fale, que ele faça no protótipo, daí você teria que falar, não, mas faz aí. Então, eu acho que a construção dessa frase dessa forma é mais ideal, pelo menos é a que eu utilizo, né? E outra coisa que eu esqueci de falar também é pedir sempre para o usuário falar tudo que ele está pensando em voz alta, para a gente compreender o processo dele, o raciocínio, e ver o que a gente pode melhorar e o que já está legal no nosso projeto. Daí, aqui a gente viria, então, para o meu protótipo em alta, né? E o resultado final, então, foi um site com ênfase com as formas de ajudar a ONG, que seria adotar um animal, dar um lar temporário, fazer uma doação, ser um parceiro e ser um voluntário. Então, como o meu desafio era esse, eu coloquei todas essas informações, que todas essas são relevantes para fazer com que a ONG funcione bem, porque a gente precisa da adoção para dar mais espaço para novos animais, a gente precisa de lar temporário, porque ela não tem abrigo, e para que ela consiga resgatar mais animais também. A doação é importante para elas comprarem ração, para pagar as cirurgias. Parceria é importante também para a redução dos custos dessas cirurgias. E também eu acho que eles fazem rifas, né? Tem empresas que ajudam com rifas. E ser voluntário é muito importante, que são eles que fazem a gestão de todos esses processos. Então, o meu resultado final foi esse protótipo em alta, e eu não trouxe todas as páginas, porque a ideia seria falar mais do processo de pesquisa e não do protótipo mesmo, né? Mas aqui eu trago um pouquinho sobre o que é a ONG, aqui eu trago o antes e o depois dos resgates, né? Que a gente vê os cachorros como eles chegam maltratados e como eles ficam depois da adoção. Aqui tem o convite para visitar a ONG, e aqui vem os depoimentos dos adotantes. E aqui embaixo, por conta da minha dificuldade de encontrar, eu trago o mapinha, né, com a feira de adoção e todas as formas de contato. E também com o endereço certinho, não só a Praça do Bem, que fica entre a Avenida 15 de Novembro e São Paulo, e o horário da feira de adoção também. E aqui eu trago os meus aprendizados, né, para finalizar, que o primeiro que a Nina fala é seja apaixonada pelo problema e não pela solução. Então, a ideia aqui é a gente testar soluções, e nem sempre a gente vai acertar de primeira. Então, não se apegar e ter a cabeça aberta de buscar novas soluções, caso não dê certo.
Um segundo seria investigar e perguntar, que seria não ter medo de dizer que você não sabe, porque eu acho que isso poupa muito tempo das pessoas, e você consegue perguntar para o cliente diretamente o que você precisa, e eu acho que isso vale para tudo, né? Eu acho que falar que não sabe é uma coisa que é muito objetiva e poupa muito o nosso tempo. E o terceiro seria não ter medo de errar, porque a gente vai errar muito no processo, pelo menos eu erro bastante, mas a gente tem os testes para serem validados, para fazer que a gente siga o caminho correto, e a gente vai ter muitas pesquisas também para validar esses erros e muitos testes para a gente entregar esse produto mais redondinho e criar produtos de sucesso aqui para a Lube. E eu acho que era isso, gente. Obrigada.